Recentemente eu falei aqui para vocês sobre algumas pessoas que se enganam e acabam dizendo que sabem espanhol básico ou intermediário, mas na verdade não sabem. Então eu estou aqui para mostrar o basicão, alguns temas ali recorrentes que você vai aprender nas primeiras aulas de espanhol. Quer saber mais? Então, vámonos! Olá, eu sou Bruno Otávio, amante e professor do idioma espanhol. Eu estudo espanhol desde os meus 12 anos e nesse tempo pude entrar em contato com vários tipos de estudantes. Aqueles que sabem o básico e têm mais facilidade de aprender. Eu também já fiz um vídeo sobre essa facilidade, o que ela está relacionada, mas eu estou aqui para mostrar para vocês que têm dúvida ainda sobre o basicão. Vamos lá? O primeiro tema, e a gente aprende já nas primeiras aulas, são saludos e despedidas. Saludos e despedidas nada mais é do que saudações e despedidas. Está um pouco linkado com presentações, que seria se apresentar. Então a gente vai falar desses três temas aqui rapidamente e vocês, se tiverem dúvidas, já vão deixando aqui nos comentários. A saudação mais típica que nós utilizamos com conhecidos, desconhecidos é aquele olá ou olá, que tal? Seria então oi ou oi, tudo bem. Também pode ser traduzido por olá. O olá é escrito com H, mas o H, e a gente vai ver daqui a pouquinho, não tem som no espanhol. Então se soletra ou se deletreia H-O-L-A, olá. E podemos ali já juntar com uma pergunta, olá, que tal? Ou oi, como você está, ok? E você pode ali responder, olá, estou bien, ou hola, estoy mal, ou hola, estoy regular, vale? Ah, vale. O que significa vale? Que a gente ouve também muitas vezes. Vale é o nosso ok. E a gente também pode dizer em alguns países aqui da América do Sul como dale, D-A-L-E. Posso ainda continuar perguntando, e tu, como estás? E a outra pessoa vai dizer, estou bien, muchas gracias. Ou estou bien, gracias, estou mal, estou irregular. E aí você já abre margem para que a pessoa fale um pouquinho mais, caso você esteja disposto a ouvir, é claro. Além de dizer olá, que tal, você pode cumprimentar alguém pensando no momento do dia. Por exemplo, buenos dias. E aí juntar com como estás? Buenos dias, como estás? Ou olá, buenos dias. Você vai mesclando várias dessas saudações e criando frases um pouco mais complexas. Se você encontra uma pessoa após as 2 horas da tarde, isso mesmo, após as 2 horas da tarde que você faz a troca de buenos dias para buenas tardes. Porque tipicamente na Espanha se almoça mais tarde do que o costumeiro no Brasil, que é meio-dia ou 1 hora da tarde, ok? E você pode também dizer, quando o sol já se pôs, buenas noches. O interessante de buenos dias, buenas tardes e buenas noches, senhoras e senhores, tô brincando. O interessante de buenos dias, buenas tardes e buenas noches é que você pode utilizar tanto como saudação como despedida. Então você diz ao ver alguém e também quando você está se despedindo ou a pessoa está indo embora daquele lugar. Juntando com as apresentações, que vêm seguidas muitas vezes das saudações, quando você não conhece a pessoa, você pode dizer, olá, qual es tu nombre? Vale? Olá, qual es tu nombre? Qual es tu nombre? E a resposta é, mi nombre es. Mi nombre es Bruno, por exemplo. Podemos também dizer, e el tuyo? E o seu? Qual é o seu nome? E você vai ouvir, eu sou, e o nome da pessoa com quem você está conversando. Caso você esteja fazendo um cadastro e a pessoa precisa de mais informações suas, ela pode perguntar, e tu apelido? E aí você dizer, por exemplo, Bruninho, não vai dar certo. Apelido em espanhol é o seu nome de família ou o sobrenome no português, ok? Então a pessoa pode dizer, e tu apelido? Qual é? E você vai dizer o nome de família. Além dessa informação, pode ser que te perguntem qual é tu edad, qual é tu edad, ou quantos anos tiene, ok? Quantos anos tiene? Você vai responder, eu tenho 30 anos, por exemplo. Ou qual é tu edad? Mi edad es 30 anos. Podem perguntar também sobre a sua profissão. Qual é tu profissão? E você vai dizer, por exemplo, soy abogado, soy médico, soy profesor, soy
estudiante, entre outras coisas, vale? E se desejam saber a sua direção para colocar ali no cadastro, já que é muito importante saber onde você mora, podem perguntar qual é tu ubicação, ou qual é tu direção. As duas você pode responder ali com o seu endereço. Avenida, por exemplo, e o nome da sua avenida, ou calle, caso você viva em uma rua. Outra informação importante é dizer a sua nacionalidade, principalmente quando você está viajando, está no aeroporto, pode ser que essa pergunta seja muito recorrente. E você vai ver da seguinte forma: de dónde es? De dónde es? A pessoa está te tratando por senhor. De dónde es? Vas a decir, ou vai a dizer, eu sou de Brasil. Ou pode perguntar, qual é sua nacionalidade? E você pode dizer, eu sou brasileiro, ok? Esse é o basicão ali das apresentações. E agora vamos para as despedidas, que é a parte que eu mais gosto. As despedidas eu posso dizer tchau, como em português. Só notem que a gente não escreve igual em português. Eu não tenho T, apenas o C, o H, o A e o O. Tchau, vale? Posso também dizer adiós. E não é com aquele senso dramático do português. Adeus, nunca mais vou te ver, estou partindo rumo a outro continente. Muito comum em filmes e novelas. No espanhol, esse adiós é o sentido tchau. A gente se vê por aí, ou hoje, ou amanhã, ou não sei, tá bem? Adiós. Há outras maneiras de dizer, como por exemplo, hasta luego. Hasta luego. Até logo. O hasta luego, ele é escrito com H, mas esse H não tem som. Hasta luego significa até logo. Então, a palavra hasta, em tradução, é o até. Se eu posso dizer hasta luego, posso dizer hasta mañana, que é até amanhã, hasta la tarde, até a tarde, hasta la noche, até a noite. Por exemplo, entre outras tantas. Hasta pronto é até daqui a pouco. E a gente vê naquele filme do Schwarzenegger, não sei nem se eu consegui pronunciar, que ele olha assim para a câmera e diz hasta la vista, baby. Que até a próxima vez que eu te ver, bebê. Gostaram das saudações e despedidas? Vamos continuar falando um pouquinho mais do basicão para saber espanhol? Esse assunto é super fácil, você já deve ter ouvido 1 milhão de vezes. É o alfabeto, ou abecedário, como você preferir. Você sabe o que é um artigo? Artigo é uma classe de palavras que acompanha o substantivo. Você sabe o que é substantivo? Substantivo é tudo que dá nome às coisas que existem no nosso mundo real ou no mundo imaginário. Como, por exemplo, coisas, pessoas, lugares, animais, tudo vai ter um nome. Isso é o substantivo. Mas vamos lá, voltando para o artigo. Artigo acompanha o substantivo. Como o artigo acompanha o substantivo, no português seria o a, os os ou os as, ok? Então, se for uma palavra masculina, um substantivo masculino, eu coloco o artigo também masculino. Por exemplo, a palavra menino é acompanhada do artigo no português o menino. Como seria isso no espanhol? Qual a tradução para o? O em espanhol é el. É o E seguido do L. El chico, que significa o menino. Então, para palavras que são masculinas, eu utilizo el, quando eu estiver colocando o artigo. El hombre, el lugar, el gato, el sofá, por exemplo. E se for uma palavra feminina, que no português poderia ser garota, a garota. Como eu traduzo a garota no espanhol? O artigo feminino do singular, a de garota, fica la chica, certo? Garota e menina, ou garoto ou menino, são sempre chicos, vale? Notem que eu falei o masculino e o feminino no singular, quando representam apenas um elemento. O garoto é um único, a garota também é uma única. El chico e la chica. Agora, se eu estou falando desses elementos no plural, por exemplo, bolsa, bolsas no plural, fica então as bolsas no português e no espanhol las, ok? Las carteiras, por exemplo, vale? E no masculino, como que é? Eu sei que no singular é el,
Qual que é o plural de el? Los, vale? Por exemplo, coches, coches, carros. Os carros no português, los coches em espanhol. Fácil também, não? Já que a gente falou agora dos artigos, eu disse o que é o el, o que é o lá, o que é o las e o que é o los, vamos emendar esse assunto e falar um pouquinho das letras do alfabeto. E eu posso dizer que todas as letras do alfabeto são femininas. O que significa isso? Significa que eu posso dizer cada uma das letras, assim como no português, A, B, C, ou eu posso dizer pronunciando junto com o artigo. No português, as letras são masculinas. Eu digo, então, o A, o B, o C. Já no espanhol, por serem femininas, eu digo la, a, por exemplo. Vale? Então, vamos lá para o alfabeto em espanhol. Eu não vou utilizar o artigo feminino para a gente ir direto nas letras e no som das letras. E eu vou tentar dar um exemplo com cada uma delas. Espero conseguir. Vamos lá? Então, a primeira, A, igual ao português. Notem que no português eu tenho A. No espanhol é apenas A. Ok? Uma palavra que tem a letra A, por exemplo. Cantar. Ok? Cantar. Já a segunda letra do alfabeto que inicia meu nome. B, igual ao português, também é chamada de B e tem o mesmo som. B. Poderia dar o exemplo do nosso querido país, Brasil. Já a próxima letra, o C, em espanhol, é C. Então, eu posso dizer casa, ok? Notem que essa palavra, o C seguido do A, tem o som igual do português do C seguido do A, K. Próxima letra é o D, e eu poderia dizer dado, que essa letra também em espanhol tem o mesmo nome e a mesma pronúncia. Depois eu sigo para a segunda vogal, que é o E, e ele vai ser também fechadinho, nunca vai ser E e nunca vai ser EM, por exemplo, tá? Sempre vai ser E. E aí eu vou dar um exemplo de uma palavra acentuada em espanhol, que em português é café e no espanhol é café. Como eu disse, mesmo com acento, sempre fechadinho. Eu tenho a letra F, que no português e no espanhol tem o mesmo nome, Efe. No espanhol, mais fechadinho, como eu disse, o E sempre é fechado. E eu posso dar o exemplo da palavra feira, que é a feira que nós vamos para comprar muitas coisinhas, frutas, legumes, por exemplo. Depois eu tenho o G, que aí vem uma diferença muito grande. No espanhol, essa letra é chamada de re, como se fosse um R um pouquinho mais fraco, re. Mas aí vem um detalhe, se o G, no espanhol re, for seguido da vogal A, eu pronuncio como português, ga. Se for seguido da vogal O, também é igual ao português, go. E se for seguido da vogal U, também é gu, igualzinho ao português. A questão está quando é seguido do E ou do I, que aí vai ter esse som de re, tá? Vai virar então gente, gente ou gigante, ok? E o legal dessa palavra gigante é que eu tenho G seguido do I, depois o G seguido do A. Então, gigante. Notem que o som do G variou ali numa única palavra. E aí vem uma das letras que eu mais gosto do nome, que é o nosso H. O H no espanhol ele não tem som. A gente nunca pronuncia esse som. Ele acompanhado com uma vogal, por exemplo, eu vou omitir o som dele e pronunciar o som apenas da vogal. A letra H no espanhol é chamada de H. E eu posso dar o exemplo da palavra hombre. Inicia com H, mas o som que prevalece é o som da vogal O, hombre. E aí temos a terceira vogal que aparece no alfabeto, na mesma ordem que aparece no português. A vogal I, que tem o mesmo nome em português e espanhol, e a palavra que vai representar na nossa explicação, iglesia. Iglesia, que é igreja. Mais uma letrinha que muda bastante no português e no espanhol é o J. Você já deve ter visto, inclusive, pessoas rindo em mensageiros da internet. Eles escrevem já. Se você ficou sem entender agora, você vai entender tudo. O J em espanhol sempre tem som de R. Então, quando eles colocam já, você pode imaginar alguém rindo em espanhol, dizendo ha, como nós escreveríamos com o R. E o J em espanhol é chamado de rota, ok? E uma palavra para dar exemplo, jamás, ou juventud, vale?
Depois nós temos a letra K, que tem o mesmo nome do português, o mesmo nome do espanhol e é uma letra importada. Uma palavra para representar quiosco, ok? Por vezes é escrita com Q e por vezes é escrita com K, quiosco. O L, o M e o N, você vai ver a pronúncia bem fechadinha. Olha como eu disse no português, L, M, N. No espanhol, L, M e N. E 3 palavras para representar cada uma delas seria laranja, madre e ninho. Depois nós temos o N, que é uma letra que não temos dos alfabetos que estamos acostumados, como o português e o inglês. Mas no espanhol é imprescindível ter essa letra. O N nada mais é do que a letra N com um tiozinho. Muitas palavras que nós utilizamos no português, a gente coloca o N e o H. O som do N é muito parecido com o nosso NH. E eu acabei de citar a palavra ninho, e eu usei ela porque nós conseguimos trazê-la como exemplo também do N. Notem que eu tenho um N normal, ni, e depois eu tenho o N, então fica ninho. Muito parecido com o som do nosso NH. Eu acabei de lembrar que eu perdi uma letra, eu acabei esquecendo de dizer para vocês sobre o doble L, que está logo após o L. É 2 L's juntos, seguidos, e o som pode variar dependendo da região. Vou dar o exemplo da palavra llamar, llamar. Ela se inicia com 2 L's. Em algumas regiões da Espanha, você vai ouvir essas pessoas dizendo llamar, você pode ouvir também llamar, ou em algumas regiões da América do Sul, como Argentina e Chile, chamar, ok? É o 2 L's, doble L, e vem antes do M e do N. Agora a gente pode continuar. Depois do N, eu tenho a vogal O, também fechadinha como o E, O, e a palavra para representar ópera, ok? Voltando para as consoantes, eu tenho o P, com o Ezinho ali fechado. P, como por exemplo a palavra pero, pero. Se escreve igual, se pronuncia igual, não tem grande dificuldade. Depois do P, nós temos o Q, que no espanhol é chamado de Q. Essa letra tem a mesma pronúncia que o Q do português, só o nome que é diferente. Eu posso dar o exemplo da palavra queso. Notem que o Q, o U e o E virou Q, igualzinho no português. Seguindo, eu tenho a consoante R, que ela é vibrante, você vai perceber ali com a pronúncia quando ela está no começo de palavras. O nome dela é R, repare essa vibração, R. E eu poderia dar o exemplo como as palavras Rafael, rato ou rico. Vale? Aí nós temos o S, que em espanhol é chamado de esse, e a pronúncia dele também é muito similar, como no exemplo do animalzinho sapo. Sapo, ok? Muito parecido com o nosso sapo. Tá terminando, são bastante, por isso é demorado mesmo. Aí nós vamos para a consoante T, que no espanhol é chamada de T, com Ezinho também fechado, e por isso que eu estou reforçando. O som é igual. Poderia dar o exemplo com a palavra tiempo. Tiempo. Notem que nunca é tiempo. Também existe a palavra tio, que é escrita igual ao português, mas não tem o chiado de tio. É tio, tiempo. Vamos para a última vogal do espanhol, que é a vogal U. Não tem muito segredo, U é sempre U, o nome também é U. E a palavra que eu vou mostrar para vocês é uva. Sabe o que é uva? Uva é uma fruta, a uva. E aí ela já puxa a próxima letra, que é o V. E o V é uma das maiores confusões entre falantes de português que estão aprendendo espanhol. Justamente porque o som é similar ou semelhante ou até mesmo igual à consoante B. E a questão vai ficar ali na escrita e eles podem até diferenciar, falar, olha, é B corta, tá, que é o V, ou B larga, que é o B, tá bem? O A eu escrevo com V, mas o som é como B, uva. A palavra vaca também, igual a nossa vaca, mas a pronúncia é vaca. E aí eu venho para um V junto com outro V, que nós chamamos de W, mas no espanhol é chamado de W, tá? Então é V duplo, posso chamar de W ou doble V. Não há palavras hispânicas que comecem ali
com W pode ter nomes próprios ou palavras estrangeiras, como, por exemplo, o aplicativo de mensagens instantânea, o WhatsApp. Ok? O WhatsApp, o X. E o X? Como que é chamado o X em espanhol? O X é chamado de X. X. A pronúncia é muito parecida com o próprio nome. Pouco. E o X? Como é chamado o X? A pronúncia do X é muito parecida com o próprio nome. O nome é X. E eu vou fazer um som muito parecido na hora de colocá-lo entre consoantes. Por exemplo, experimentar, experiência, entre outras tantas. E aí nós vamos para o Y, que em espanhol, para alguns, é chamado de Y, tá? Y, ou para outros de, tá? De. O som também varia dependendo da região. Em algumas regiões da Espanha é um som muito parecido com a vogal I. A palavra eu em espanhol, que é escrita com Y, e o O pode ser pronunciada como yo, pode ser pronunciada como yo, para quem chama a letra de J, ou pode ser pronunciada como xo em algumas regiões da América Latina, como eu mencionei. E a última letra do alfabeto é o Z, que em espanhol é chamado de zeta. Zeta. E eu poderia dar como exemplo a própria marca espanhola Zara. Isso aí, a gente coloca um Z, mas a pronúncia é muito semelhante a um S. Tá, mas Bruno, eu já sei então como me apresentar, como saudar e como me despedir. Também vi um pouquinho ali dos artigos e vi o nome das letras. O que falta mais para o basicão? Faltam os números. Os números são bem fáceis também, ok? Os números em espanhol são os seguintes: 0, cero, escrito com a consoante C, que você acabou de aprender qual é o som. Cero. E aí nós temos uno, muito parecido com o nosso português, é escrito com U-N-O, uno, dos, D-O-S, dos, três, escrito igual em português, mas sem acento, três, quatro, no português nós escrevemos com Q e no espanhol nós escrevemos com C, quatro, depois cinco, ok? A língua entre os dentes para fazer esse som, 5. O 6, igualzinho ao português a pronúncia, 6. A pronúncia é escrita a propósito, siete. No português, 7. No espanhol acrescentou um i, siete. 8 é o nosso 8. Nueve. O 9 ele é escrito com V, que nós também já vimos como escrevê-lo. Nueve. 10. O 10 é o D, o I, o E e o C, tá? 10. E aí, do 11 ao 15, todos vão ter o finalzinho de C. Então, 11, 12, 13, 14, com C também igual ao 4, 14, 15, com Q dessa vez, 15. E aí vamos para a junção do 10 mais os outros números das unidades. Então, 16 é 16. E como é que eu falo 10? Não é igual o 10. Note que o 10 é com Z, tá? E o 10 vai ser com C. 16, 17, 18, 19 e 20, tá? 20, ok? 20. O 20 é o V-E-I-N-T-E. 20. Vale? E aí? Aprendemos bastante coisa, né? Querem continuar? Querem, né? Então vamos mais um pouquinho? Pessoal, lembrando que essa é um basicão e você precisa depois estudar com mais calma, com mais paciência, rever esse vídeo outras vezes e até mesmo recomendar para os seus amigos que estão iniciando agora no espanhol, ok? Vamos para os nossos dois últimos temas que são bem rapidinhos e vocês vão pegar muito fácil. Os dias e os meses do ano. Os dias da semana no espanhol vão referenciar astros do sistema solar ou deuses da mitologia grega ou latina, ok? Vocês vão entender por quê.
No português, nós temos sábado, domingo e os dias que terminam com a palavra feira. No espanhol, a gente não tem feira, tá bem? A feira, a barraquinha para você ir comprar legumes existe, mas a palavra feira, com esse sentido, não existe. Então, nós começamos com domingo. Escreve igual, se fala igual. Domingo. Segunda-feira, em espanhol, é lunes. Lunes. Se escreve com L-U-N-E-S. Os dias da semana, como eu mencionei para vocês, faz referência a algum astro ou planeta do nosso sistema solar. No caso, lunes é o dia da Lua, um satélite natural da Terra. A terça-feira em espanhol é chamado de martes. Martes, assim como fala e escreve, sem grande dificuldade. E a relação é o próprio planeta Marte, ok? Martes é o dia, o planeta é Marte. Já o próximo, quarta-feira, tem uma relação com Mercúrio. E em espanhol ficou miércoles. Miércoles. Depois, quinta-feira, jueves. Jueves. E das escritas é a mais diferente, porque eu escrevo com J e V. Jueves. Mas lembra que o som do J é igual a um R mais fraco e o som do V é igual a um B corta, um B mais rápido. Então, jueves, jueves, quinta-feira. Jueves, quinta-feira, é o dia de Júpiter, ok? E sexta-feira, viernes, viernes. Sabe escrever viernes? Também é com B corta. Biércoles, biércoles. Acabei de criar um dia da semana. Viernes é escrito com UE. Então, eu escrevo viernes, mas eu pronuncio viernes. E por último, sábado, que é escrito igualzinho em português e fala como português. Sábado. E a relação é com Saturno. Eles depois quiseram brincar um pouquinho e colocar cada dia fazendo uma relação com o astro do sistema solar. O próprio domingo é o dia mais importante da semana, logo no sistema solar é o próprio Sol. Então vamos repassar os dias da semana em espanhol? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes e sábado, ok? Para fechar o basicão do espanhol, para sair dessa aula detonando e ali dançando, sambando na cara de quem achou que você não sabia nada de espanhol, os meses. Vamos lá? Nós estamos agora, por exemplo, em fevereiro. Como que eu falo fevereiro? Fevereiro, fevereiro. Ah, professor, mas você pulou janeiro. Tá bom, vamos lá para janeiro. Enero, 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 fevereiro. Depois, março, março. Note que eu estou focando nesse vídeo todo na pronúncia. Você pode depois procurar ler escrito em diversos sites, mas não é muito diferente que eu estou sinalizando a escrita quando ela tem alguma questão que a gente precisa ter um foco, ok? Enero, fevereiro, março. Março, nesse caso, é escrito com zeta. Não é com C cedilha, nós não temos C cedilha no espanhol. Março. Abril, abril, escrito exatamente igual ao português. Abril, maio ou maio ou macho. Notaram por quê? Que é assim? Porque é escrito com Y, ok? Que é o nosso Y. Maio, maio, maio ou macho. Depois de maio, junho, junho, escrito com J. J-U-N-I-O, junho. Depois de junho, temos julho, julho, igual esse nome, julho, 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 J-U-L-I-O, julho. Agosto, escrito também exatamente igual, agosto, setembro, setembro, outubro, outubro, repara que tem esse Pzinho mudo no setembro e o Czinho mudo ali no outubro, outubro. Noviembre, noviembre, escrito com V, tá? Noviembre, noviembre, eu digo, e diciembre. Quais palavras ou quais frases eu posso dizer com os meses? Poderia perguntar, por exemplo, em que mês estamos? Estamos em fevereiro. Em que mês estamos? Estamos em fevereiro. Posso também perguntar, em que mês cumpleaños? Isso é, em que mês você faz aniversário? Em que mês cumpleaños?
Eu cumplo años em setembro. E vosotros, quando cumpris anos? Escrevam aqui nos comentários qual mês, quem sabe eu separo e mando um presente aí para você. Então, para a gente fazer um resumão de tudo que a gente viu nessa aula, para saber aqui, ó, o basicão, vamos relembrar. Saludos e despedidas e apresentações. Saludos para eu cumprimentar alguém. Poderia dizer, hola, que tal, como estás, buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Ali, para apresentar, posso dizer, mi nombre es Bruno. Posso também responder uma pergunta. Tenho 30 anos, vivo em Brasil, mi direção ou mi ubicação é tal. Eu digo meu endereço, ok? E para me despedir, posso terminar assim. Adiós, hasta luego, tchau, ou buenos dias, buenas tardes, buenas noches, ok? Nós vimos as letras também do alfabeto, e as letras são femininas, isso é, são acompanhadas por artigos femininos, no caso, o lá. E aí o detalhe para algumas letras que podem soar diferente no espanhol. Uma delas é o H, que é chamado de H. A outra é o G, que é chamado de Re. O J é chamado de Rota. E aí eu tenho o doble L, que é o L duplo, que não existe no português. Tenho o N, que é o L com o tiozinho. Tenho o V, que é chamado de V. Tenho o W, que é o nosso W, ok? Tenho o X, que é o X. O Y é chamado de como? Isso aí, Y. E o Z, que é o zeta. Ok? E aí vocês precisam, de novo, rever essa parte, se ficou com dúvida, e procurar outras palavras que eu citei como exemplo, ou até mesmo buscar na internet, que comecem ou que contenham essas letras e assim treinar a pronúncia. Falei também dos artigos. Artigo é aquela classe de palavras que acompanha o substantivo. Isso é o a, os ou as, e no espanhol, el chico, el hombre, el gato, la mujer, la chica, la gata. Ou, no plural, los, no masculino, tá? Los coches, los autos, los hermanos, ok? E o las, feminino plural. Las bolsas, las chicas, las disciplinas, las escuelas. Depois, nós vimos um pouquinho dos números e vimos como os números são bem fáceis também. Nós mencionamos do 0 ao 20. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok? Muito fácil. E terminamos vendo os dias e os meses do ano. Os dias da semana são domingo, lunes, segunda-feira, martes, terça-feira, miércoles, quarta-feira, jueves, quinta-feira, viernes, sexta-feira e, por último, sábado. E os meses? Enero, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. E aí, gostaram? Bastante coisa, né? Pode deixar que eu vou fazer mais vídeos como esses, mas aí dando detalhe. O que eu queria é que vocês soubessem o basicão do espanhol. Se você gostou desse vídeo, não deixe de me seguir nas redes sociais, é muito importante e me incentiva a fazer mais conteúdos como esses. Procura lá, Bruno Otávio SP. Tem perfil no Instagram, tem vídeo no YouTube e tem página no Facebook. Não deixe também de comentar com seus amigos, compartilhar com eles, dar aquela indireta, olha aqui, seu espanhol não está muito bom, assista esse vídeo aqui. E mandar até mesmo no grupo da família. É isso, senhores. Muchísimas gracias. Vale? E adiós.